Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. Estamos praticamente concluindo o ciclo da Páscoa. Sexta semana da Páscoa. No próximo domingo é a solenidade da Ascensão do Senhor. E no outro domingo, dia 31 de maio, é a solenidade de Pentecostes, com a qual nós concluímos o ciclo da Páscoa, que celebra o mistério da redenção. A partir do dia 1º de junho, começamos novamente o tempo comum. E durante esta semana, até sábado, e depois no domingo, temos a festa da Ascensão, é um texto especial do Evangelho de Mateus. E na segunda-feira, dia 25, nós concluímos a leitura do capítulo 16. Então, hoje começamos a leitura do capítulo 16 do Evangelho de João e vamos terminá-la na segunda-feira, dia 25. Hoje o texto é de João 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês podem perceber, o texto de hoje tem duas temáticas muito bem delimitadas. Os dois versículos do capítulo 15, versículos 26 e 27, trazem a temática do testemunho, que é uma temática muito forte no Evangelho de João. Os 4 versículos do capítulo 16 trazem a temática das perseguições. Perseguição a Jesus, perseguição também aos cristãos, aos apóstolos, à igreja nascente. Olhemos um pouco essas duas temáticas. Primeiro, Jesus diz que o Espírito Santo dará testemunho dele. O Espírito Santo aparece como o defensor. Ontem já refletimos um pouquinho sobre essa palavra grega. A palavra é parácletos. A palavra parácletos significa advogado, consolador, defensor, intercessor. É alguém que é chamado para acompanhar um acusado no tribunal, num julgamento diante do juiz. É alguém que faz a defesa, é o defensor. Quando alguém não tem um defensor privado, não pode pagar um advogado, o Estado oferece um defensor público.
mas ninguém pode apresentar-se diante de um tribunal sem um defensor. O Evangelho de João diz que o nosso defensor, o nosso advogado é o Espírito Santo, o Paráclito, enviado pelo Pai e pelo Filho. E esse Paráclito, esse defensor, dá testemunho de Jesus Cristo. Não somente, também os cristãos dão testemunho de Jesus. É o Espírito Santo, aquele que acompanha a igreja nascente, mas também a igreja atual, nos caminhos e peregrinação da história. Os caminhos da missão, neles, nós não estamos sós, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos acompanha. E o conteúdo do testemunho não é outra coisa. O conteúdo do testemunho é a pessoa de Jesus, as palavras que Jesus disse, as ações que Jesus realizou, a obra que Jesus realizou. Esse é o grande conteúdo do testemunho. Jesus e sua missão. Aqui está o conteúdo da missão da igreja. A igreja de outrora, a igreja nascente, na força do Espírito Santo, tornou-se testemunha. A igreja de hoje, na força desse mesmo Espírito, deve continuar os caminhos da missão. Agora, Jesus alguma vez disse que seria fácil? Nunca. Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que haveria perseguições. E por que acontecem perseguições? Porque os perseguidores não conheceram Jesus, não conheceram o Pai, não conheceram Jesus, isto é, não os ama. Conhecimento no Evangelho de João é amor, é relação profunda, criar laços profundos de relações. Então, exatamente porque não o conhecem, não o amam, eles os perseguem a igreja. A perseguição nasce de um coração marcado pelo ódio. E as perseguições são por causa de Jesus. Quando Jesus disse as palavras desse capítulo 16, estava bem pertinho a sua morte na cruz. Mas Jesus também disse, olhando para o futuro da igreja, aquilo que os cristãos iriam vivenciar em todos os tempos da história. Jesus morreu na cruz, mas ele disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus, portanto, está falando também do futuro da igreja, do futuro da missão da igreja e de todas as labutas, sofrimentos, perseguições que a igreja vai encontrar. Jesus fala da expulsão da sinagoga. É muito importante ter clareza de uma coisa. O Evangelho de João foi escrito no ano 90. Até esse momento, mais ou menos, havia um relacionamento razoável entre os cristãos e os judeus. Mas a partir daqui, acirra-se cada vez mais, se exaspera, se aprofunda a divisão entre os judeus, que seguem o judaísmo oficial, e os cristãos que seguem esse rabi, esse mestre chamado Jesus de Nazaré. Vai começar a acontecer um processo de bifurcação de caminhos. Há um exegeta inglês chamado James Dunn. Ele escreveu um livro muito interessante chamado A Bifurcação de Caminhos. Num determinado momento, o cristianismo e o judaísmo tomam caminhos distintos. Isso acontece, sobretudo a partir de agora. Se vocês olharem no capítulo 9 de João, no episódio do milagre, do sinal da cura do cego de nascença, ali já está a situação de, se os pais dessem testemunho, falassem de Jesus, eles eram expulsos da sinagoga, por isso que os pais se abstêm de dar qualquer opinião.
os pais do homem que fora cego. Então, muitos cristãos são expulsos da sinagoga. Eu estou falando dos cristãos que provieram do judaísmo. Mas as perseguições não são somente da parte dos judeus, há também perseguições da parte do próprio Império Romano, da estrutura do Império Romano. Já havia acontecido a perseguição do ano 60 de Nero, vai acontecer a perseguição de Domiciano. Começam também a surgir perseguições no seio das comunidades gentias, pagãs, como hoje. Muitos cristãos, especialmente na África e na Ásia, são perseguidos. Mas também aqui na América Latina, no Brasil, quantos cristãos católicos evangélicos são mortos por causa da fé, ou perseguidos ou caluniados, recebem todo tipo de humilhações, de blasfêmias, acusações caluniosas por causa da fé. Tantos cristãos são ironizados, criticados, até mesmo dentro de casa, no seio da comunidade. Críticas ácidas, azedas, maliciosas, maldosas, ironias, sarcasmos, quando não perseguição também física e até morte. Muitos cristãos nos dias de hoje são perseguidos pelo mundo afora. Então Jesus nunca nos enganou. Ele sempre disse que a perseguição seria algo possível de acontecer e nós deveríamos estar prontos para continuar dando o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, da sua missão. Quando João escreveu o seu Evangelho, Pedro e Paulo já haviam morrido, Estevão foi morto na perseguição de Jerusalém, Tiago foi morto na perseguição de Jerusalém. Triste é ver que aqueles que matam Jesus, como está aí no versículo 2, imaginam que estejam prestando um culto agradável a Deus. É terrível e tristíssimo. Guardemos então, meus irmãos e minhas irmãs, estas duas palavras: testemunho e a perseguição por causa do Evangelho. Elas caminham juntas. E é o Espírito Santo quem nos dá alento, força e coragem para que, mesmo diante das críticas, das incompreensões e perseguições, o cristão se mantenha autêntico e fiel à sua missão de testemunhar o Evangelho com a vida e com as palavras. E Jesus nos diz isso para que a nossa fé não seja abalada. Ele nos previne, ele nos faz uma precaução para que, quando acontecer, nós já sabíamos, porque ele havia dito. E é o Espírito Santo quem nos consola, quem nos fortalece, quem nos lança adiante, com incompreensões, com críticas, com maledicências, o que seja. Firmes, agarrados com o Espírito Santo de Deus, continuamos os caminhos da missão. E eu sempre termino repetindo aquela frase que você deve guardar no seu coração. A palavra faz o coração arder. E a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.